Estamos firmes, focados, determinados. A mensagem de hoje é, de uma certa forma, uma continuidade do que o Espírito Santo tem falado muito conosco nas últimas semanas. Pela gravidade, pela seriedade, pela importância do assunto. Então, eu quero começar essa leitura. Nós vamos começar em Mateus 16, 24, que diz assim, ó: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, diga comigo, negue a si mesmo. Diga, tome sua cruz e siga-me. Você sabe que a cruz, o Senhor Jesus não carregou ela por ele, e sim por nós. Ele não tinha erro e não tinha pecados, mas ele pagou um alto preço por nós. Ele fez o sacrifício por nós. E hoje, o que acontece, a maior parte das pessoas não querem negar a si mesma. Você já prestou atenção que eu só faço, é mais ou menos assim, eu só faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, é do meu jeito. E aí é onde entra a lei da semeadura. Por que se negar a si mesmo é tão importante? Por que será? Porque se você prestar atenção, quem acredita na lei da semeadura, pode acreditar que essa é uma das leis mais poderosas que existe. Não tenha dúvida e pode acreditar. Pode acreditar e tratar isso com muita seriedade. Por isso, quando a gente realmente acredita na lei da semeadura e trata ela com a devida seriedade, então você passa a ser uma pessoa muito mais lúcida. O que você não quer para você, você não quer para os outros. Você evita tocar, criticar, pesar o fardo das pessoas. Você não toca no marido, não toca nos filhos, não toca na esposa, não toca em ninguém. Por quê? Porque você sabe que a lei da semeadura é algo muito sério. Não faça críticas a ninguém, porque isso vai se voltar contra você. Não toque, principalmente na história de filho, né? Não toque no filho de ninguém, que isso vai se voltar contra você. Isso se volta contra os seus. Porque negue-se a si mesmo. Boa parte das pessoas que pegaram um problema para a sua vida, elas não negaram a si mesmo, e sim fizeram as suas vontades. E em cima das suas vontades é que vieram os problemas. Hoje, se você me perguntar qual é o problema atual da sociedade, eu vou dizer casamento. Qual é o problema da juventude? Casamento. Toda a raiz está no lar. A raiz dos problemas está no lar, nos casamentos. Hoje a família enfraqueceu muito. O homem em si, o homem, falando a figura homem, ela enfraqueceu demais. Hoje o homem é um homem fraco. Ele quer autoridade, mas não quer responsabilidade. Exige, quer autoridade, mas não assume as suas responsabilidades. E automaticamente, a família, outro dia, você quer ver um negócio gravíssimo que nós atendemos? Olha que situação gravíssima. Uma garota, nós falamos muito sobre cuidado, que tipo de pessoa você é, que tipo de marido, que tipo de esposa que você é, porque seus filhos,
eles serão semelhantes. Eles vão buscar pessoas como você. E é aquela frase que a gente sempre pergunta, né? Tudo bem se o seu filho arrumar uma esposa como você? Com as suas atitudes? Sem problema nenhum? Você quer para o seu filho uma esposa como você? Você quer para a sua filha um marido como você é? Tudo bem se ela arrumar um marido como você? Sem problema nenhum? Não está tudo bem. Porque quando mexe com o filho, aí dói. A gente sente diferente. Então, eu penso que nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Nós vamos meditar em alguns respaldos bíblicos, aonde uma carga de maldição entrou numa família a partir de um adultério. Sabia? Um adultério. Uma escolha errada. Porque hoje o negar a si mesmo, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Faça o seu sacrifício. Carregue a sua cruz. Porque senão você vai ceder à vontade da carne. E a carne vai sempre estar pedindo algo que não é bom. E algo que vai trazer consequências danosas, problemas gravíssimos. Então eu estou dizendo, né, tudo bem se o seu filho tiver uma esposa como você, ou um marido como você é. Outro dia, seguindo o raciocínio, nós atendemos um caso tão grave que a garota começou a se relacionar com uma outra garota, uma pessoa do mesmo sexo, e qual o problema disso? O problema disso é que ela diz que um modelo de homem como é o pai, ela não quer, então ela prefere seguir nessa linha. Olha que gravidade. Olha como as coisas estão. Porque a base, a família, a estrutura familiar, a figura paterna, a figura materna, infelizmente, a estrutura familiar está bastante frágil. E os jovens vão perdendo a referência. Eles vão perdendo a referência, aí é onde hoje, infelizmente, como nós temos falado tanto e combatido, isso, infelizmente, hoje, quem está ensinando? As redes sociais. As redes sociais estão ensinando. Os Netflix da vida. Tem algumas coisas boas na Netflix? Tem, mas boa parte é lixo também. É um lixo atrás do outro, né? É o documentário da vida de quem não deve ser seguido, de quem não deve ser imitado, né? Tá cheio. Agora deram para fazer críticas, brincadeiras, fazer filmes, né, com deboches, fazendo zombarias e etc. Então, nós precisamos, inclusive isso, nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes a gente fala assim, meu filho não sai de casa. Não sai em corpo, mas está longe, né? Em espírito, está viajando, está entrando em mundos obscuros, lugares terríveis, né? Através de um celular, de um computador, de uma rede social. Então, negue-se a si mesmo e tome, se alguém quer ser meu seguidor, diga comigo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Tem modelo, por que eu estou falando do casamento? Tem modelo, existe o perfil de marido e de esposa na Bíblia? Sim, tem um modelo. Como deve ser? Eu penso que todo mundo deveria realmente, antes de querer casar, deveria parar com muita lucidez, analisar se está disposto
realmente assumir o compromisso que exige um casamento. Porque o casamento já é a renúncia da vida de solteiro ou da liberdade de solteiro. Você já começa aí, né? Porque se a pessoa quer casar e quer continuar com a liberdade, com a vida de solteiro, então não case, fique solteiro. Já começa por aí. Então já é uma renúncia, estou renunciando à minha liberdade. Por que o senhor está falando sobre tudo isso, bicho, no propósito? Porque não pode entrar em 2020 a mesma pessoa. Porque se entrar a mesma pessoa, vai continuar os mesmos problemas e nada vai mudar. E se Deus está esperando mudanças em coisas que talvez muitos não se dão conta que Deus está esperando mudanças, não muda em outras áreas. Não muda, porque enquanto a gente não chega onde Deus quer, enquanto a gente não repara coisas que precisam ser reparadas, enquanto nós não cometemos, não fazemos com muita lucidez, nós temos orado continuamente sextas-feiras, dentro das sextas-feiras quebrando aí toda e qualquer maldição familiar ou inclinação que temos, né, uma inclinação para uma determinada área que a nossa família tem, consequentemente nós temos, como quantas famílias nós já falamos que é uma família onde o adultério reina. E muitos talvez não se deram conta que já se repetiu na sua vida ou na sua casa. Quantos que é um espírito da mentira, uma família que carrega um espírito de mentira terrível, e esse espírito de mentira acompanhou e já entrou na vida de muitos, nos lares de muitos, e precisa ser quebrado, porque a partir daí tem as gerações futuras. E aí vai o espírito de enfermidade, o espírito do vício, do alcoolismo, e aí vai tantas coisas, da jogatina, da degradação moral, que tem famílias que são moralmente uma tragédia. E nós precisamos analisar sobre isso, e orar com muita seriedade sobre isso, para que não haja nenhuma influência sobre nossas vidas e sobre os nossos. Que essa influência cesse, né? Que seja quebrada daqui para trás, né? Ou da geração dos meus pais para trás, a minha e dos meus filhos não. Aqui, a partir de agora, é uma geração de benditos, de bem-aventurados, de abençoados. Senhor, perdoa os pecados dos meus pais, perdoa os pecados dos meus familiares, perdoe que isso não tenha nenhum efeito sobre a minha vida e sobre os meus. Amém? Passa, por favor. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, diga comigo, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro se perder a vida? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, a sua salvação? Que vantagem há nisso? Está ali, uma interrogação. O que adianta muitos, aparentemente, é mais ou menos o que acontece nos dias de hoje, e faço esse alerta. Por que eu faço esses alertas, pessoal? Porque eu atendo casamentos completamente desajustados, consequentemente, famílias desajustadas, filhos completamente desajustados, com uma inclinação em uma direção destrutiva, altamente destrutiva. Olha o que eu estou dizendo, isso é agora recente. A menina está se relacionando com outra menina porque ela não tem como exemplo a figura paterna. Não tem como exemplo, e isso são inúmeros casos. Assim como muitos garotos não têm como exemplo a figura paterna. E não estou simplesmente jogando ou totalmente sobre o homem, estou falando sobre os pais.
né? Mas claro que o homem tem um peso de uma responsabilidade muito séria em cima disso, porque o homem é o sacerdote do lar, da família, e deve assumir tal posição, né? Com muita seriedade, com muita responsabilidade. Então, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? É onde muitos eu sou totalmente contra, viu? Fica esse conselho. Eu sou totalmente contra os pais deixar algumas crianças dizer assim, eles têm que fazer a escolha deles. Como? Se eles não têm maturidade, não têm discernimento. Não são eles, somos nós que temos que tomar por eles e ensinar o caminho primeiro. Nós temos que dar a direção e mostrar o caminho. Se nós não mostrarmos o caminho e colocarmos, olha, o dia que você tiver maturidade, o dia que você tiver discernimento suficiente, então você faz. Porque se você deixar por eles, eles vão seguir como exemplo quem não deve ser seguido. Eles vão trilhar caminhos que eles não conhecem, nós já conhecemos, sabemos da gravidade, já sabemos dos perigos, sabemos o que existe nesse caminho. Então, somos nós que estabelecemos o caminho. Somos nós que estabelecemos o que vai fazer, somos nós que formamos, somos nós que direcionamos. Por isso que a Bíblia diz, ensina o menino o caminho em que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Mas ele precisa ser ensinado, não ele descobrir o seu caminho, não ele descobrir o que ele quer fazer. É mais ou menos como alguns que têm filhos, e esses filhos são crianças ainda ou adolescentes, e os pais dizem assim, eles não querem vir na igreja. Errado, tem que vir. Se você não ensinar, se você não ensinar, assim como se dependesse de nós, se dependesse de mim, eu nunca teria frequentado um dia de aula na escola. Se depender, nunca gostei de estudar. É o que outro dia eu preguei sobre isso, né? Se dependesse de nós, nós éramos desdentados, desnutridos e analfabetos. É verdade ou não é? Porque quantas vezes, menino, vai escovar esses dentes, menino. Você vai perder todos esses dentes, porque se deixasse, não escovava nunca. Vem comer. Vem comer alguma coisa, porque senão fica na rua o dia inteiro brincando. Escola, nem pensar. Não é verdade? Então, se dependesse, e que discernimento tínhamos? Que discernimento? Eu passei como estudante eu fui terrível. Meu pai não tinha muito essa mentalidade, né, essa responsabilidade, então meu pai me levava para viajar com ele, e eu passava viajando 10, 15, 20, 30, mexendo com fazenda, andando a cavalo e tal. Você acha que a hora que eu entrava dentro de uma sala de aula, você acha que eu me sentia onde? Dentro de um presídio. Eu me sentia dentro de um presídio. Eu chorava, eu tinha pânico, eu queria, e por inúmeras vezes fui matador de aula, pulava o muro para fugir, e assim por diante. Por quê? Eu não gostava. E o meu pai não tinha aquela disciplina, você precisa ter responsabilidade, você precisa ter compromisso. Não tem que, a sua responsabilidade agora é essa, é o que eu quero de você. Então, ensina o menino o caminho em que deve andar. Quando envelhecer, não se desviará dele. Então, começa primeiramente na fé. Aí vem as responsabilidades. Somos nós que ensinamos. Somos nós que mostramos a responsabilidade. Mostramos qual o caminho que eles devem seguir. Se nós não ensinarmos, quem vai ensinar? Os amigos. Uma sociedade corrompida. A televisão. A internet, os influencers, né? Os digitais influencers vão ensinar. E vão ensinar o quê? Só porcaria, só mentira, ilusão. E aí amanhã vem as consequências disso. Pode passar. Êxodo 20,
versículo 5. Vou tentar acelerar as leituras, tá? Que eu tenho muita leitura para fazer. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará cultos. Como o Senhor diz, né, que não terá outros deuses diante de mim. Porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores, diga comigo, são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Mas não importa, né? Esse povo praticavam coisas que eram abomináveis, e por isso o Senhor estava desapossando e dando ao povo dele. Não importa que eles eram maiores, não importa que eles eram mais fortes, o Senhor estava desapossando e dando a eles. Mas, quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. Esse é um conselho 100% atual. Essa semana ainda eu respondi assim para uma garota que está cegamente apaixonada, né? E fica o conselho para as mulheres: mulher sábia edifica, tola destrói. A mulher, quando é sábia, o homem, quando o ama de verdade, o homem quer estar onde a mulher que ele ama está, viu? A pessoa não vem na igreja e a moça está cegamente apaixonada por ele e está abandonando, né, a sua crença, a sua fé, está abandonando para estar com uma pessoa que não assumiu e não vai assumir. Essa é a realidade, né? Não vai assumir, só está sendo uma grande cilada. Ainda eu disse assim, os conselhos bíblicos são 100% atuais. Todos, olha que coisa gostosa, né? Como é maravilhoso você poder dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos. Como é que vai ser amanhã? Quando você se casa com uma pessoa que não é da mesma fé, e muitos já sabem disso, porque talvez por falta de entendimento, por não estar nos caminhos do Senhor, muitos lá atrás fizeram esse tipo de escolha. E aí o que acontece? Quando você tem filhos, primeiro, você não tem total liberdade, que às vezes a pessoa, por não estar na mesma fé, ele não entende o seu nível de comprometimento, ele não entende a sua fé. Então o que ele vai dizer para você? Eu não concordo com você ir na igreja continuamente. Não, eu não quero que você vá na igreja. Ou se é de uma outra fé, quando você tem o filho, esse filho vai para a igreja de quem? Para a igreja de quem que esse filho vai? A que Deus esse filho vai servir? Está entendendo a seriedade? Como será a partir daí? E nós não estamos falando, ele tem que deixar escolher, não, nós não, essa é conversa de ímpio. Tem que deixar escolher, conversa de ímpio. Nós estamos falando que nós cremos em um só Deus, só existe um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe, ele não diz eu sou um dos caminhos. E se um filho segue um caminho errado, é a sua salvação, é a eternidade. Então, olha como é sério, por isso que o Senhor diz, né? Pois eles desviariam seus filhos de seguir-me, para seguir a outros deuses. Por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria.
Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem seus ídolos. Tira isso de lá, pois vocês são um povo, diga comigo, santo para o Senhor. Sabe o que é um povo santo para o Senhor? Um povo separado. Vocês são um povo santo para o Senhor. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, e por isso eles os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó e rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é Deus, é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade, diga comigo, por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Quer dizer, Deus mantém a sua bondade, Ele é um Deus bondoso. Agora, para que a bondade do Senhor se manifeste em nossas vidas, nós temos que estar no caminho certo, na direção certa, fazendo a coisa certa, servindo a Ele não como nós queremos servir, mas como Ele quer ser servido. Existe uma diferença. Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho o meu jeito de servir a Deus, mas não tem o meu jeito, o seu jeito, é o jeito de Deus. E por isso nós precisamos aprender o jeito de Deus, que é o jeito que Ele estabeleceu, é o jeito que as bênçãos dEle vão se cumprir em nossas vidas. Pode passar. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição, Ele não demora em retribuir aqueles que os desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos seus decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos de sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados, diga comigo, vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças, não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas os infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Ou seja, servir ao seu Deus, ou seja, caminhar com uma fé dividida, isso seria uma armadilha. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós chegamos à igreja com orientações, ensinamentos, práticas, hábitos, uma visão errada, agindo de forma que não nos traz bênçãos. Hoje, quando eu comecei falando de casamento, né? Por que hoje, se você não tem o fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito, diga comigo, é domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, você terá demônio próprio. Você pode ter certeza disso.
se não tem domínio próprio, vai ter demônio próprio. É um mal que entra. Nós estamos vendo aqui quantas coisas maravilhosas, e a gente pode ir para o Novo Testamento, que nós vamos encontrar também as bênçãos, a vida abundante. E às vezes a gente diz assim, mas por que eu não consigo, isso não acontece na minha vida? Por que eu não desfruto de tudo isso? Porque muitos ainda não pegaram realmente para tratar algumas atitudes e inclinações. Por exemplo, nós começamos falando de casamento. Um casamento desajustado, se você não for o marido, a esposa, segundo a palavra, você pode ter certeza que as suas orações serão impedidas. E isso está escrito. As suas orações serão impedidas, serão interrompidas. Se você não for aquele homem e aquela mulher, aquele homem provedor, cuidador, amoroso, que cuida, como a Bíblia diz, né? Ninguém vive ferindo a própria carne. Ninguém vive se retalhando, se cortando, vive? Sim ou não? Se tiver assim, é Bezerra de Menezes para você. Ou libertação, né? Então, quando o casal vive trocando ofensas, se machucando, se magoando, ele está se cortando porque é um só. Ele está se ferindo porque é um só. O marido é o cabeça, a mulher é o corpo. Corta a cabeça e tira fora. O que sobra? Se você vê uma cabeça passando por aí, o que você faz? E se você só vê um corpo passando sem cabeça correndo? Você corre dele? Porque cabeça e corpo têm que estar unidos. Não é verdade? Cabeça e corpo têm que estar ajustados. Se cabeça e corpo não estiver ajustado, tem um problema sério aí. Tem um problema. Quando a cabeça não está bem, o corpo padece. Ele sente. Não é verdade? Quando o corpo não está bem, ainda que seja uma unha encravada, pode doer até na cabeça. Pode ou não pode? Quem já teve uma unha encravada e talvez alguém chegou e pisou nessa unha, não é verdade? Dói até na cabeça. Então, automaticamente, toda a família sente. E isso vai gerar problemas e consequências gravíssimas. O ambiente familiar deve ser uma fortaleza. E se essa fortaleza está em ruínas, que segurança os nossos filhos têm? Que segurança eles terão? Nenhuma. Não há segurança. Aí o mundo é melhor. As pessoas no mundo são melhores. Eles vão seguir como referência quem não será uma boa referência para eles. Nós precisamos quebrar esse vínculo de maldição familiar e de atitudes, porque não é só a influência, são atitudes que se repetem. Tem gente que não gostava das atitudes dos pais, mas é igualzinho. Recriminava as atitudes da mãe, a atitude do pai faz igual. É a mesma personalidade, as mesmas atitudes, a mesma conduta, a mesma maneira de agir, o mesmo tudo. E o resultado vai ser diferente? Não. O resultado será o mesmo.
Não tem como o resultado ser diferente. Próxima referência, por favor. Jeremias 32:18 diz assim: mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Depois de algum tempo, 2 Samuel 13:1, essa referência, ela fala muito. Nós temos uma orientação bastante profunda aqui. Depois de algum tempo, Amnon, diga comigo, filho de Davi. Davi foi um homem maravilhoso, um servo de Deus maravilhoso. Não foi perfeito, errou. Mas se tem uma coisa que nós podemos dizer que Davi foi péssimo, ele foi um péssimo pai. Um pai fraco. E Davi cometeu um erro, que ele abriu uma margem, ele deu uma abertura para que eu não vou dizer nem um demônio, foi uma legião de demônios entrar na casa dele. Ele, desocupado, não teve domínio quando ele deveria estar na guerra, quando ele deveria ter ido para a guerra e estar na guerra, ele ficou no palácio. E andando à toa no palácio, de repente ele se depara com uma mulher linda tomando banho. E ele ficou cego. Aquela mulher era casada, e eu vou enxugar a história, porque muitos sabem a história, outros não sabem, mas eu vou enxugar, senão não dá para a gente... Resumo da história: mesmo ele sabendo que aquela mulher era casada, mandou trazer aquela mulher, se relacionou com aquela mulher ficou grávida, aí ele, para encobrir o pecado, para tentar encobertar, criou uma situação para que colocassem o marido daquela mulher no exército, na linha de frente, para que ele fosse morto pelos adversários, e isso aconteceu, ele foi morto pelos adversários, então ele tentou cometer todo aquele erro para dizer assim: não fui eu que matei ele, e o Senhor disse: você matou, porque quando você colocou ele na linha de frente, você cometeu esse erro, foi você. Então, tudo começou com aquele sentimento, com a falta de domínio próprio. Tudo começou com um desejo da carne, que ele não teve controle sobre aquele desejo. E entrou uma maldição em toda a família. E olha essa maldição, olha que desgraça aconteceu. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão. Diga comigo, outro filho de Davi. Um irmão se apaixonou, entre aspas, pela a sua meia-irmã. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem. E parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo, diga comigo, muito astuto. Está cheio de amigos astutos. Está cheio de amigos muito astutos, com conselhos que serão desgraças, destruições. E esse amigo astuto chamado Jonadab, pode passar, ele perguntou a Amnon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente. Ao conselho. Vai lá, finja que você está doente. Disse Jonadab: quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia
e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-la, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu a ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu, repita isso comigo, uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Você vê como era maligno. Você vê que, olha como um sentimento pode desgraçar a vida de uma pessoa. Ele achava que estava apaixonado por ela. Ele não teve controle sobre os seus sentimentos, aquele impulso carnal. E ficou cego. Cometeu aquela loucura, mesmo sendo orientado. E logo após cometer aquela loucura, que sentimento veio? Que sentimento veio? Aversão. Aversão. Você sabe que, olha aqui, eu vou mostrar uma coisa importante a você. E tem todo o sentido. Tudo tem uma ordem. Tudo tem a maneira certa. E a maneira certa é a maneira estabelecida por Deus. Quantas pessoas que têm destruído as suas vidas porque vivem movidas por sentimentos e não pela palavra. Você se lembra que Jesus venceu a tentação no deserto simplesmente com a palavra? Tudo que foi oferecido a ele, ele disse não, porque está escrito. Ele ficou com o que estava escrito e não com o que tinha vontade, com o sentimento. Tudo tem uma ordem certa. O sentimento que tomou conta desse rapaz e fez ele cometer essa loucura, logo após cometer a loucura, desapareceu, só ficou a aversão. É a mesma coisa que acontece quando a gente faz escolhas na carne fora da direção. Às vezes, você já prestou atenção, outro dia eu preguei sobre isso. Às vezes, quando o casal é solteiro, tudo que eles querem é estar junto para praticar sexo. Quando se casa, tudo que não querem é praticar sexo. Tudo que os movia, todo aquele sentimento
aquela paixão, aquela coisa que parecia algo lindo, que acaba não tendo controle e começando de forma errada, fora dos padrões estabelecidos por Deus, da ordem estabelecida por Deus, acaba se transformando numa grande aversão posterior. E isso é verdade, eu sempre digo às moças, viu? Vou falar de mim como homem. Quando eu estava no mundo, quando uma moça às vezes cedia para mim, eu pegava a versão dela. Você vê que é a mesma coisa da Bíblia. É a mesma coisa da Bíblia. Às vezes você queria. A hora que ela cedia para você, era aquele sentimento, aquele fogo, aquela paixão, era convertida em aversão. Eu já não queria nem ver. Já olhava com outros olhos. Porque é o mesmo Espírito. É a mesma atuação. Tudo que nós estamos falando aqui é para mostrar a muitos que nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, porque muitas vezes nós não entendemos por que tantos problemas, tantas colheitas que não são boas. Existem orações que precisam ser feitas, você precisa relacionar, parar com muita lucidez, ver a inclinação da sua família, a inclinação para o tipo de pensamento, para o tipo de atitude, tipo de pecado que dominou a sua família. Precisa fazer orações específicas, cancelando todas essas influências sobre a tua vida. Orar, Senhor, que os erros da minha família, os pecados da minha família não tenha poder sobre a minha vida. Os meus próprios erros, as minhas próprias escolhas na carne, na precipitação, no erro, no pecado, que não tenha poder sobre a minha vida. Eu quero cancelar, anular toda e qualquer influência que eu tenha contraído, que eu tenha pegado para a minha vida do passado, das escolhas erradas, da vida sem direção, toda e qualquer influência da minha família, do casamento dos meus pais, do casamento dos meus avós. Eu quero quebrar do adultério que eu cometi, porque muitas pessoas, quando cometeram um adultério, abriu uma porta para que uma maldição entrasse na sua casa, no seu lar, na sua família. E nunca cancelou isso. Nunca confessou e nunca cancelou isso. E ali entrou o mal. O pecado de Davi, esse erro que Davi cometeu, trouxe essa e mais uma sucessão de consequências. Porque quando esse irmão fez isso, o outro irmão que se chama Absalão matou ele. Passou 2 anos remoendo. Só pensava todos os dias o dia que ele ia tirar a vida dele, pelo que fez com a irmã. Depois esse Absalão se voltou contra Davi e quis matar o pai. E tomou o reino do pai, e para envergonhar o pai, quis se relacionar com as mulheres do pai, para envergonhar o pai. Olha que sucessão de desgraças que acabou trazendo para a vida. Às vezes nós não entendemos por quê. Tantas situações, tantos problemas, tanta negatividade, tanta carga, porque muitos contraíram, herdaram, e outros pegaram com as suas próprias mãos. E precisa cancelar. Muitos ainda têm esse tipo de impulso. Falta domínio próprio. E a falta de domínio próprio faz com que muitos vivam fazendo escolhas erradas e não para de colher, porque não para de plantar na carne. E nós estamos
11 de dezembro de 2019. Não é só levar esses 3 problemas para 2020. É não levar o mesmo homem, a mesma natureza, a mesma mente, o mesmo caráter, a mesma personalidade, os mesmos hábitos, as mesmas práticas. Porque isso não é bom. Muitos querem resultados novos, querem uma vida vitoriosa, querem uma vida realmente abençoada, e para isso tem que zerar. Sabe o que eu diria para muita gente, que é um conselho meu? Esse ano tem o último batismo do ano. Eu aconselho muita gente descer as águas do batismo enterrando o velho homem, sepultando de uma vez por todas a velha criatura, a velha natureza, a velha personalidade. Inclusive esse que vive olhando para trás e olhando só para o passado, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor. O homem que precipitadamente tem uma língua pesada, que abre a boca e fala de forma pesada. Querido, quem não guarda a língua, vive com a alma angustiada. Viu? Quem não guarda a língua, você fala o que quer, mas você colhe o que não quer. Eu aconselho ser específico. Vamos zerar a vida. Eu posso melhorar como marido, você pode melhorar como esposa. É o casal se ajustar, mudar algumas práticas dentro de casa, a forma de conduzir a família, cancelar as brechas que foram abertas lá atrás, cancelar, fechar essa porta que foi aberta lá atrás. Uma brecha que foi dada trouxe tantas consequências. Pensa no que eu comecei dizendo. Que tipo de marido você quer para sua filha? Que tipo de esposa que você quer para o seu filho? Seja hoje. Que tipo de filho você quer? Seja hoje você. Trabalhe para mudar, porque a gente não vai colher nada diferente. Às vezes, nós ignoramos a lei da semeadura, e quando é para o outro não tem tanto peso, né? Seja uma boa nora, um bom genro, porque amanhã você vai ser sogro, vai ser sogra. Que tipo de genro você quer? A gente tem que pensar. A gente tem que pensar. E a lei da semeadura é uma das coisas mais certas nessa terra. Tudo que plantamos, vamos colher. E quando a gente vai entendendo isso, você se torna uma pessoa altamente seletiva. Você passa a ser uma pessoa muito mais na sua forma de agir, falar, tocar nos outros. Você está o tempo todo se policiando, vigiando, porque eu quero colher bênçãos. Eu quero que os meus filhos sejam abençoados. Eu quero um futuro lindo, eu quero uma grande vida. Coloca aqui nas frases, por favor. Deixa eu ler algumas frases para você. Diga comigo: paixão e aversão. Foi o que aconteceu. Paixão com atitudes na carne que trouxe aversão. A paixão com atitudes na carne vai gerar aversão. É o que acontece. E é o que tem acontecido em muitos relacionamentos.
o poder de um sentimento. No caso, aquele sentimento de Aminon foi tão forte que trouxe destruição, destruiu a vida dele. Diga comigo essa frase: o poder de um sentimento. O poder de um sentimento pode ser, se o sentimento é correto, é benéfico, pode ser e trazer resultados extraordinários, mas podem destruir a vida de uma pessoa. Por isso que você vê que, olha como nós não podemos, nós temos que ser dirigidos pela palavra. Ele não achou que ele estava apaixonado? Poderia até ser confundido com amor. Estou amando ela, olha, estou doente por ela. Você vê que era maligno, era demoníaco, porque a mesma paixão imediatamente se transformou numa aversão. A mesma. Passa, por favor. A paixão para o prazer, aversão diante de responsabilidade. Mas nunca podemos esquecer da lei da responsabilidade. Também é uma outra lei importantíssima, que está muito dentro da lei da semeadura. Tudo que você plantar, você é responsável pela colheita. Por isso que nós precisamos pensar muito, ser lúcidos. Realmente eu gostaria que muitos tratassem com extrema seriedade a lei da semeadura. Nós não vamos colher nada diferente do que temos plantado. Não pegue problema para a tua vida. Não fale de ninguém. Não toque ninguém. Segunda-feira eu preguei sobre isso. Cuidado para não ser injusto com alguém, porque se esse que está sofrendo a injustiça orar a Deus e Deus encontrar nele realmente que tem sentido, Deus vai ouvir a oração dele. E nesse caso o injusto somos nós. Então isso significa que Deus vai tratar conosco. Cuidado, não lese o órfão, não lese a viúva. E tem gente que é órfão e viúva, não literalmente, mas se fez. Fez do Senhor o seu pai, fez do Senhor o seu marido. É seu, não é seu, não é seu. O que é seu, o que não é seu, você não toca. A vida do outro não é tua responsabilidade, a tua responsabilidade é a tua vida. A família do outro não é a tua responsabilidade, a responsabilidade é a tua família. E assim por diante. Ore. Nós precisamos estar... quando eu falo da inclinação, você precisa olhar com muita seriedade para a inclinação da tua família. E não trate isso de uma forma... Porque talvez muitos, se parar para analisar, está vendo que já está se repetindo a história. A história já vem se repetindo. Os problemas que aconteceram lá na sua família estão acontecendo com você. E não pode. Então você precisa fazer uma lista. Senhor, perdoa os pecados dos meus pais. E que eles não tenham nenhuma influência sobre a minha vida. Não tenha nenhuma influência sobre os meus filhos. Eu quero ser um cristão melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um genro melhor, uma nora melhor. Ah não, bispo, agora fechei o coração para a palavra, bispo. Não fecha não.
Se você fizer o bem somente a quem te faz, que galardão você terá, diz a Bíblia. Qual a tua recompensa? Você amar quem te ama, qual é a tua recompensa? Qual a vantagem nisso? Você ser bom para quem é bom para você, que vantagem é nisso? Qual esforço? Eu amar meus filhos ou amar quem me ama é a coisa mais fácil, não é verdade? Não precisa nem esforço. Mas e você conseguir amar talvez aquele que tem sido um peso para você? Não é verdade? Então, que o seu lar, a sua família seja uma fortaleza, que você seja, como eu disse, desde domingo eu estou falando sobre isso, que você seja a celebridade que os seus filhos vão seguir, a sua esposa seja a sua celebridade, o seu marido seja a celebridade que você segue, que é possível, né? A grande influência na vida deles, porque é vida real, é tão bonito isso. Então às vezes as pessoas estão olhando para fora e seguindo alguma celebridade que não tem nem futuro certo, hoje está, amanhã já não está mais, como a Bíblia diz, é como a erva, hoje está aí todo frondosa, amanhã está seca, desapareceu, você não sabe nem onde está, não é verdade? Fique em pé, por favor, eu teria muita coisa para falar, mas o tempo não permite. Deixa eu ver a próxima frase. Diga comigo, falta de domínio próprio. A falta de domínio próprio vai, se não estiver, você pode ter certeza que vai entrar um demônio próprio. E aí ele vai fazer desgraças. Próximo. Adultério leva a mais imoralidade, ciúmes e descontrole. Quando o adultério entra, além da brecha que nós falamos, ele vai gerar mais imoralidades e um ciúmes doentio, descontrolado, desestabilizador. Vai gerar descontroles. Eu comecei dizendo assim, se você realmente perguntar aonde está o problema atual da sociedade, na família, nos casamentos, família desajustada, lar desajustados, casamentos desajustados, filhos também desajustados. É um problema sério. Por isso que nós precisamos ajustar. Olha, nós falamos tantas coisas aqui, tem tantas lições aqui. A gente teria, são mensagens que a gente poderia pregar aqui nos 3, 4 cultos, mas a gente trouxe um resumão. Por isso é tão importante você que está solteiro, não se meta em jogo desigual. Procure jogo igual. Para ouvir a mesma coisa, para aprender os mesmos ensinamentos. E automaticamente para que os filhos sejam criados dentro dos mesmos princípios, dentro da mesma estrutura, a sua casa seja uma fortaleza, que eles têm prazer de estar, se sintam seguros, e que nós sejamos eu quero deixar esse exemplo. A minha filha fez uma homenagem para mim há pouco tempo, e ela disse isso numa gravação, que ela esperava que Deus preparasse para ela um marido que fosse pelo menos 1/3 do que o pai é, porque
ela sabe que o pai, como eu sou como pai e como eu sou como marido. Então é o que ela quer para a vida dela. Então é o que ela buscava para a vida dela. E eu quero que o meu filho, eu sempre disse para o meu filho, não brinque com a filha de ninguém. Não faça com a filha de ninguém aquilo que eu não quero que faça com a sua irmã. Viu? Não faça. Sempre disse isso, meu filho. Para mim não tem essa vantagem não. É homem, tem que pegar mesmo. Tem que pegar ninguém. Eu digo por meu, você não vai ficar com ninguém. Você não fica. Você vai orar. Quando Deus preparar, você vai colocar em oração. E Deus aprovou. Então você vai buscar a confirmação, receber a bênção para seguir, mas não sai ficando experimentando, não brinque com os sentimentos de quem você não tem intenção de levar a sério. Não brinque, não faça isso com as pessoas, porque dói, não é verdade? Dói, vai fazer a outra pessoa sofrer, vai alimentar algo que não é bom. Se não tem a intenção, vai fazer só para quê? Só para alimentar um sentimento e depois fazer outra pessoa sofrer? Não deve, isso não é. E isso são princípios, são ensinamentos. Né? Ele está aí, está me ouvindo. Garoto bonito, né? Assim como a menina, chove. Se quisesse, ficava todo dia com uma. Não é verdade? Que hoje está mais ou menos assim. Então, mas não, sempre digo, não vá. Primeiro, se não tem intenção, você não precisa disso. Está esperando em Deus, vai fazer um bom plantio. E segundo, você não vai mexer com o sentimento de ninguém. Você vai fazer um bom plantio na vida dos outros. E nunca faça com ninguém, com a filha de ninguém, o que eu não quero que faça com a minha filha. Não é verdade? Eu poderia, do lado machista, a gente dizer assim, não, é homem. Tem que, né? Tem que ficar mesmo, tem que... Não tem não. Tem não. Não sou desse... Eu tenho um filho e uma filha. Não é verdade? Balança igual. Assim como eu não quero ninguém mexendo com o sentimento, brincando com os sentimentos da minha filha. Não é verdade? Então a gente planta o correto. Planta o certo. Então, nós temos que ser... Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você, rapidamente... Nós estamos 11 de dezembro de 2019. Pensamentos, sentimentos, atitudes, pecados, tudo que você não vai levar com você para 2020. O velho homem, a velha natureza, a velha maneira, esses descontroles, talvez você nunca fez uma oração, Senhor, perdoa os pecados dos meus pais, e que não tenha nenhuma influência sobre a minha vida e da minha família, dos meus filhos, os erros que os meus pais cometeram, os erros que os meus familiares, os meus avós cometeram, que não tenha nenhum efeito sobre a minha vida, que não tenha nenhuma influência. Eu não quero levar para 2020, eu não vou levar só esses 3 problemas. Eu não vou levar o meu passado. Se eu abrir uma porta lá atrás, se eu dei uma legalidade lá atrás, eu estou fechando essa porta. Está quebrada, anulada, cancelada, destruída toda e qualquer legalidade que eu tenha dado. Eu estou fechando essa porta. Se eu fiz um plantio que não foi bom, também já colhi o que não foi bom. E eu quero daqui para frente fazer novos plantios, para fazer colheitas extraordinárias, porque eu quero uma grande vida, um futuro lindo. Você tem tudo para viver uma grande vida, uma grande história, uma grande.
mas que o Espírito Santo te dê revelação, te dê entendimento, para que você, lucidamente, você possa enxergar, conseguir ter clareza em tudo o que nós estamos falando aqui. Mas muita clareza, muito discernimento. E cancele tudo isso. Negue-se a si mesmo. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ah, mas é o meu sentimento, é a minha vontade. Não, negue-se a si mesmo, não fique com a sua vontade, fique com a vontade de Deus para a tua vida. Que é isso que vai trazer bênção para a tua vida. Tome a sua cruz. Tomar a cruz é estar disposto a pagar um alto preço. Mas vale a pena. Porque depois vem a honra, vem a promoção. O Senhor pagou um alto preço, mas foi honrado, foi exaltado. Fale com Deus e faça as suas orações, todas elas. Passa ponto por ponto. Cancela, fecha todas as brechas abertas, e o passado não vai entrar com você, as legalidades que você deu estão canceladas, todas elas. Se você cometeu erros, e se tem coisas aí que você sente, talvez você tem erros que você nunca confessou, tenha coragem, tire isso para fora de você. Você pode me procurar depois, você pode procurar a minha esposa. Põe para fora e se liberta disso de uma vez por todas. Zera a tua vida, porque a Bíblia diz que quem confessa e abandona, encontra a misericórdia, o perdão. Então põe para fora, não carrega isso dentro de você não. Zera a tua vida. Coloca a tua vida no altar do Senhor e comece um novo plantio, uma nova vida. Não fica carregando aquilo que só está te aprisionando, te escravizando, te oprimindo. Não, quero zerar a minha vida. Perdoa, Senhor, perdoa. Eu faço essa oração junto com cada pessoa que aqui está. Meu Deus, Senhor, eu oro com elas e eu peço, talvez, as nossas famílias carregam cargas terríveis, uma influência gigantesca, uma maldição terrível, e eu peço, meu Deus, Senhor, por elas, juntamente com elas, perdão pelos erros de nossos pais, e que isso também não tenha nenhuma influência sobre nossas vidas, que não tenha nenhuma influência sobre a vida delas, Senhor, que não tenha poder sobre a vida dela. Eu peço, meu Deus, Senhor, se talvez alguns abriram lá atrás uma brecha, uma porta, através, ó meu Deus, de um pecado, um adultério, e a partir dali tantas, ó meu Deus, consequências vieram. Eu peço, meu Deus, Senhor, que com muita lucidez, com muita consciência, muitos consigam confessar, abandonar, fechar essa brecha, e que não tenha mais poder sobre a vida dela. Isso acompanhou até agora em 2019, mas a partir de agora, 2020 não entra com ela. É uma nova vida, ela tem tudo para viver uma grande vida, tudo para viver uma vida extraordinária, uma vida de bênção, uma vida gloriosa, uma vida honrada pelo Senhor. Quantos carregam mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura? Quantos carregam acusações que escravizam? Quantos, meu Deus, quantos um sentimento destrutivo tem acompanhado? Como nós falamos, o poder de um sentimento,
Quantos um sentimento destrutivo, mas que esse sentimento não tenha poder sobre a vida dela, que ela tenha domínio próprio, e que o mal não tenha acesso, não tenha poder sobre a vida dela. Liberta, Senhor, liberta de todo e qualquer sentimento, paixão e aversão, que ela não seja movida pela paixão, porque quem é movido e faz escolhas, movido, ó meu Deus, pela carne, pela paixão, logo depois virá um sentimento de aversão. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está conosco. Abençoe, meu Pai, cada oração. Abençoe, meu Deus. Abençoe que ela não leve com ela, Senhor, essa mesma versão, essa mesma natureza. Que ela não leve essa mesma mentalidade. Que ela não seja, meu Pai, que não entre em 2020 o mesmo marido, a mesma esposa. Que haja um marido zeloso, cuidadoso, o sacerdote, o protetor, a estrutura, Senhor, dessa família, e que entre essa esposa sábia, a mulher sábia que edifica, que constrói. Ó meu santo e poderoso Deus, a mulher que respeita, que honra, o marido que cuida, que zela, que não entre as mesmas pessoas, que sejamos os maridos que queremos para as nossas filhas, que as mulheres sejam as esposas que elas querem para os filhos. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe, Senhor, cada pessoa. Pega o teu propósito, por favor. Com teu propósito nas mãos, faça a sua declaração de fé, as coisas que você não vai levar com você para 2020. Não só essas 3 situações, pode falar das 3 situações, mas a mesma pessoa não vai comigo, a mesma natureza não vai comigo, a mesma personalidade não vai comigo, os mesmos sentimentos não vão comigo, não vão, a mesma natureza não vai, eu vou entrar em 2020, mas essas 3 coisas, e essas atitudes, essas influências, essas maldições, essa carga de maldição familiar não vai entrar comigo, não vai, porque eu vou deixar aqui, em 2019, entra uma nova versão, um novo homem, uma nova mulher, um novo caráter, uma nova personalidade, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com cada um, eu oro, meu Deus, e faço a declaração de fé com ela. Nós vamos entrar em 2020, mas essas situações não vão entrar conosco. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe, Senhor. Ó meu Deus, Senhor, que os problemas que ela tem apresentado ao Senhor no propósito da mudança, não entre com ela. Ela vai entrar, mas vai entrar abençoada. Ela vai entrar, mas vai entrar vitoriosa. Ó meu santo e poderoso Deus, que jogue por terra cada um dos problemas que têm sido apresentados, meu Deus, dentro do propósito da mudança. Joga por terra cada um deles, meu santo e poderoso Deus, o problema 1, o problema 2, o problema 3, joga por terra o passado, joga por terra a vergonha, joga por terra a humilhação, joga por terra, meu Pai, ó meu Deus, Senhor, os sentimentos que não provém do Senhor, joga por terra, meu Deus, joga por terra toda e qualquer maldição familiar, toda e qualquer carga de maldição hereditária que ela carrega com ela, ó meu Deus, que não entre com ela nenhuma influência, meu Deus, de maldição familiar, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, nós vamos entrar em 2020, mas essas situações, esses problemas não vão entrar conosco, que ela entre abençoada, vitoriosa, por cabeça, honrada, em nome do Senhor Jesus. Dê clareza a ela, dê visão, direção, revelação, ó meu santo e poderoso Deus, é o que eu profetizo
juntamente com cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. É tempo de vitória, Senhor, é tempo de mudança, é tempo de viver coisas novas, é tempo de viver uma nova história. O Senhor tem para nós uma grande vida, uma vida extraordinária, uma vida de vitórias, vitoriosa, de sucesso, de paz, de alegria, em nome do Senhor Jesus. E essa vida que nós vamos viver, é dessa vida que nós vamos desfrutar, em nome do Senhor Jesus. Coloca no seu coração o teu propósito, que você consiga enxergar tudo, que você tenha uma visão muito clara de tudo que não vai entrar com você em 2020, da pessoa que não vai entrar em 2020, pensamentos, sentimentos, mentalidade, atitudes. Vai entrar uma nova versão de você, uma muito melhor, corajosa, capaz, que não esconde e não se esconde, e não esconde as coisas debaixo do tapete. Não. Entrar com uma nova mentalidade, com um novo espírito, com uma nova fé, para acolher coisas novas. E se você se identificou com algum ponto da palavra, depois você vai realmente ser muito específico nas suas orações. Muito. E cancelar tudo isso. Quebrar tudo isso na tua vida. E que não tenha poder algum sobre a tua vida mais. Dê as mãos a quem está do seu lado. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas, meu Pai, que estão conosco no propósito da mudança. Eu quero profetizar, declarar, meu Deus, as vitórias de cada um, Senhor. Fala melhor às mentes e aos corações. Fala profundamente, meu Pai. Fala, meu Deus, a consciência. Ó, meu Deus, fala de clareza, de visão, revelação, entendimento. Que, ó, meu Deus, não entre simplesmente esses 3 problemas. Que não entre com ela em 2020, mas que não entre, meu Pai, a mesma pessoa, as mesmas atitudes, o mesmo caráter, a mesma personalidade. Que não entre com ela, meu Deus, Senhor, os mesmos hábitos, ó meu Deus, as mesmas paixões, em nome do Senhor Jesus, os mesmos sentimentos, mas que entre uma nova versão, uma versão muito melhor, meu Pai, uma versão, meu Deus, Senhor, abençoada, vitoriosa, ó meu Deus, disposta a fazer um novo plantio, para que haja, ó meu Deus, ela faça uma nova colheita. Eu abençoo, eu declaro as vitórias de cada um, eu profetizo as vitórias. Nós vamos entrar em 2020, mas essas 3 situações, oh meu Deus, e tudo que nós temos colocado em oração agora, não vão entrar conosco, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Diga, nós concordamos com esta oração. Diga, ligamos aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus. Diga, eu vou entrar em 2020. Diga, mas estas situações não entrarão comigo, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu vou entrar em 2020 abençoado, vitorioso, para fazer um novo plantio e uma nova colheita, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, para Jesus.